ser e pertencer à igreja. E hoje eu quero compartilhar a última mensagem dessa série, pensando na igreja glorificada. Porque ser e pertencer à igreja hoje, na verdade, é um preparativo para aquilo que Deus já tem preparado. Nós vamos ver hoje, biblicamente, que Deus já tem preparado para nós o que vai acontecer depois dessa era que nós estamos vivendo de igreja. E isso que é maravilhoso, irmão, saber que a gente pertence a uma igreja gloriosa. Nós pertencemos a uma igreja que, pelos planos de Deus, preste atenção, pelos planos de Deus e pela vontade de Deus, essa igreja já tem um lugar preparado para depois que essa era aqui acabar. Isso é maravilhoso, por isso que ser a igreja hoje e pertencer à igreja hoje é uma dádiva, é uma graça, é um privilégio que poucos entendem. De repente até nós mesmos, e é isso que eu tenho experimentado quando a gente fala das pregações que a gente tem falado aqui com algumas pessoas. O pessoal tem falado: pastor, como eu tenho olhado com outros olhos depois daquilo que eu tenho aprendido aqui, o que é ser a igreja do Senhor Jesus, o que é fazer parte dessa igreja, até quando que nós vamos fazer parte dessa igreja? E é isso que eu quero te dizer hoje. Deus tem uma eternidade preparada para a sua igreja. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Antes da gente ler o texto, eu queria que você pensasse nessa pergunta aí. Vamos ler juntos? O que está preparado para aqueles que são e pertencem à igreja do Senhor? O que está preparado para a igreja que é e pertence? O que Deus já preparou? E é isso que eu quero pensar com vocês. A igreja do novo céu e da nova terra, Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao verso 8, assentados como estamos, mas preste atenção no texto sagrado que está aí na sua Bíblia. Vamos ler em nome de Jesus. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva e adornada para o seu marido. Vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são dignas, são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-lhe ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Oremos. Deus, em nome de Jesus, que maravilha, Senhor, estar diante das tuas escrituras, poder ler a tua palavra, Senhor, e poder ver a partir dessas escrituras que o Senhor nos revela qual é o teu grande propósito para as nossas vidas. E isso nos faz te glorificar, Senhor. Te glorificar, Senhor, porque sabemos que essa palavra deixada pelo próprio Deus para a nossa edificação, ela é viva, ela é real, ela é verdadeira.
E eu clamo agora, Deus, que as Escrituras, que a Tua palavra, que a Tua vontade seja feita em nós, Deus. Ó Deus, que ninguém atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. O Espírito Santo não nos deixe atrapalhar aquilo que o Senhor quer ministrar à Sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, a pergunta que a gente fez no começo, ela é fundamental. Por quê? Porque tudo isso que a gente tem ouvido durante esses meses, se não tiver um resultado, não vai valer de nada. Se a gente só se reúne para fazer um encontro, como qualquer outras pessoas se reúnem para fazer encontro, não vale de nada. Ser e pertencer à igreja tem que ter algo a mais, tem que ter um quê a mais. Porque, irmãos, a única instituição que existe na terra que vai viver eternamente no céu com Deus é a igreja. Nenhuma outra instituição. As pessoas remidas e lavadas pelo sangue de Jesus, que se tornaram a igreja, e por ser a igreja, elas pertencem à igreja, porque elas são cheias do Espírito Santo, e ela exerce os seus dons, foi isso que a gente falou semana passada, e isso é o exercício dos dons e espirituais, é o que te fazem pertencer à igreja. Isso tudo, irmãos, é o plano de Deus aqui para a terra, mas Ele tem um plano para a eternidade, e este plano é só a igreja que vai desfrutar. Isso é uma coisa boa, maravilhosa, mas é uma notícia ruim, sabe por quê? Porque tem gente que não gosta da igreja, tem gente que não é igreja e não pertence à igreja, e é ruim. Aí o pessoal diz: eu não gosto daquela igreja, eu não gosto daquela outra igreja. Eu não gosto daquela, mas eu gosto daquela igreja. Aquela igreja é a boa. Aquela igreja é a boa. Sendo que Jesus Cristo nunca pensou em ter igrejas. Ele pensou na sua igreja. A igreja daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Quando João está no céu, olhando tudo o que está acontecendo, se você vê o contexto do Apocalipse, o que é a primeira coisa que o Espírito Santo mostra para João no céu? O trono, o cordeiro, aquele que venceu. E depois, quando ele vê toda a glória do céu, esse trono e esse cordeiro começam a falar para as igrejas. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse são as 7 cartas para as 7 igrejas. Por quê? Porque Deus tem um plano eterno para a sua igreja. E se você é e pertence à igreja de Jesus, já glorifica de pé. Não estou brincando, irmãos, mas já glorifica a Deus agora, porque um dia, quando Jesus voltar, você vai ser glorificado, porque você é a igreja de Jesus. E quem vai subir para a glória não é você sozinho, no seu habitat do egoísmo. Não, você vai subir com a igreja. Quem vai subir para a glória, o que João está vendo em Apocalipse 21, é a igreja. É uma cidade preparada para habitar a igreja. Uma comunidade perfeita. Por isso que isso aqui é indispensável, a gente pensar no que está preparado para nós. E aí eu botei essa imagem aqui que eu achei legal, porque aqui a gente tem uma noção do que é a Terra, né? Esse aqui é o globo terrestre e aqui é o céu. Claro que deve ser uma montagem isso aí. Não sei quem que tirou essa foto, mas eu achei legal, porque a nossa compreensão de céus e terra é isso aqui. O céu, aquela coisa bonita, né? Hoje fez um céu maravilhoso, né? Azul, maravilhoso, temperatura certa. Que inverno de São Bento, né? Esse é o inverno perfeito de São Bento, né? Coisa linda, 23 graus ali, aquela coisa. Esse é o inverno maravilhoso. Eu acho que no céu vai ser assim. A única coisa que lá no céu eu acho que vai ter, que aqui em São Bento não tem, é praia, né? Porque para ser perfeito São Bento só precisava uma praia, né? O resto está tudo certo. Mas enfim, Deus preparou um novo céu e uma nova terra para a igreja. E preste atenção aí no texto que você leu. Não é algo melhorado, não é algo evoluído. Irmãos, a gente tem ideia de uma igreja melhorada. Não, pastor, a gente tem que melhorar. O que Deus está fazendo, Ele está nos aperfeiçoando. Então, a gente pensa que a nossa santidade é Deus nos melhorando.
Sim, é Deus nos tornando mais parecido com Jesus, mas o que Deus está preparando não é algo melhorado, não é essa terra que nós vivemos melhorada, não é essa terra que nós temos evoluída, porque tem um monte de cristão evolucionista, porque ele busca a Deus com base na sua evolução. Eu vou melhorando, eu vou melhorando, eu vou melhorando e vou me aperfeiçoando. Sendo que quando a gente olha para o mundo que Deus criou, esse planeta Terra que a gente enxerga aí, ó, a gente vê que Deus criou tudo perfeito. Estava tudo em ordem. Era tudo maravilhoso. Aí entrou o pecado no mundo. E através do pecado, colapsou as três principais relações que o homem tem. A primeira colapsou a relação com Deus. Colapsou a relação que os homens têm uns com os outros. Não foi isso que aconteceu na queda? Primeira coisa, afastou Adão e Eva de Deus, nos afastou de Deus. Depois nos afastou um dos outros. Agora a mulher não é mais ossos dos meus ossos, agora é a mulher que tu me deu. Agora é inimiga, né? Agora a terra que era maravilhosa, boa, maravilhosa, agora ela vai produzir espinhos, porque a gente está de mal com a terra também, e a gente tem que ficar reciclando lixo para cuidar do planeta. E se deixar o povo cuidar do planeta, sinceramente, tu acha que a gente está melhorando o planeta? Aonde chega a tal da evolução, piora as coisas. É só olhar para São Bento, irmãos. Vai fazer 8 anos agora, vamos entrar no 8º ano que eu estou aqui em São Bento do Sul. Quando eu cheguei lá atrás, São Bento do Sul, a gente não via homossexualidade assim explícita aqui em São Bento. Hoje em dia, se tu dá uma voltinha na praia, tu vai ver homem se beijando com homem, mulher se beijando com mulher. Nas escolas já tem trisal de meninos se relacionando. Isso em São Bento, quando eu cheguei aqui, isso era uma vez o irmão da igreja disse: pastor, eu estava caminhando na rua e vi 2 homens se beijando. Eu disse: deixa eu te levar lá em Florianópolis, na Lagoa da Conceição, para tu dar uma passeada comigo. Lá ser heterossexual tu é um ET, se tu anda com uma mulher, um homem, um casal. A regra lá é ser qualquer coisa. A gente está na era aí das pessoas dizer que elas são, se tu chamar de homem ou de mulher, tu está ofendendo a pessoa. Tu tem que chamar ela do que ela quer ser chamada. São Bento do Sul, há 10 anos atrás, não tinha as coisas que tem hoje. Era mais velado. Por quê? Chega evolução. Chegou mais tecnologia. A internet veio para melhorar o mundo. O mundo ficou melhor depois da internet, irmãos? O que os irmãos acham? Porque aqui a gente tem uma geração que não nasceu na era da internet. Eu vou fazer 40 anos, eu sou um desses. O meu primeiro celular que eu tinha 18 anos e ganhei de presente da Vanessa. Hoje em dia as crianças, tem amigo meu que tem criança de 3 anos que tem iPhone. Irmãos, eu levei 38 anos para comprar um iPhone. Tem criança hoje que tem um iPhone. 3 anos. 3 anos, a pessoa nasce dentro da tecnologia. Aí eu pergunto, a tecnologia tem deixado o mundo melhor? As pessoas estão melhores depois da tecnologia? Então Deus não está melhorando o mundo. Entenda isso. O novo céu e a nova terra prometida em Apocalipse não é este mundo aqui melhor. Eu acho que lá, agora o pessoal está assim, né? Agora o 5G chegou, né? Tem inteligência artificial. Irmãos, meu cunhado estava instalando ali o software 2055 do Windows ali no meu computador. O tal do vitalício, não sei das quantas, porque é assim, né? Se tu vai comprar, não tem dinheiro. Daí sempre tem um abençoado que compra e vende 5 chaves. Eu disse: eu posso te dar uma. Eu disse: que bom, então me dá uma. Aí ele falou assim: Léo, aqui tu cria um sermão dizendo assim, ó. Criar uma pregação expositiva com os pontos que Martinho Lutero pregou em 1517, no dia 31 de julho. Sabe o que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai te dar a pregação pronta, tu não precisa fazer nada. Eu acho que tem pregadores hoje que estão fazendo sermão através da inteligência artificial. Pregação do Calvino, 1603 pontos. Explica, ilustra, aplica. Pregação do Spurgeon, e o pessoal vai lá e a inteligência artificial cria coisa para ti. Eu disse: cara, mas isso é uma inteligência ou um demônio?
Porque tudo que Deus cria, bom, o demônio vai lá e faz alguma coisa parecida. Deus cria as coisas pela sua palavra. Agora os homens estão criando coisa pela palavra. Ele chega e diz outra coisa: faz isso. Antigamente o cara ficava entediado de ficar apertando o botão na máquina, né? Aqui em São Paulo tem muito disso. O que tu faz? Eu sou não sei o que, mas a tua real função é apertar botão. Aperta o botão e cruza o braço. Hoje em dia tu não precisa mais apertar o botão. Tu tem que dizer para ela: faz. Alexia, faz. E o que a Alexia faz? O que tu manda. Lá em casa eu digo: bota no HDM1, eu quero futebol. E ela faz tudo o que eu peço. O homem com o poder de manipular as coisas pela palavra. O homem está quase igual a Deus. O homem chegou no seu ápice no ano de 2023. Eles já estão se sentindo deuses. Sim ou não, irmãos? Será que o ser humano, pela tecnologia, consegue manipular alguma coisa ou não? Eu sou um zero à esquerda na área de tecnologia, não sei nada. Mas quando eu fico conversando com as pessoas que entendem, eu digo: Jesus, que gente inteligente, olha só, o homem evoluiu mesmo. Mas a gente tem uma ideia de que Deus então está melhorando. Não, Deus fez algo novo, algo completamente zero bala. Algo que a gente nem tem noção, e ainda está escrito ali, mesmo escrito ali, a gente não tem muitas noções do que é esse novo céu da nova terra. O que eu quero dizer para ti é que o que Deus preparou para aqueles que são e pertencem à igreja é a glória da igreja glorificada, ou seja, a glória da igreja perfeita. O que Deus preparou é uma igreja perfeita. E essa igreja perfeita vai morar no novo céu e na nova terra. Olha o versículo 1 aí da sua Bíblia aqui, que diz lá que não vai ter o quê? O mar já não existia. O que significa mar na linguagem de Apocalipse? Por que a igreja vai ser perfeita? Porque não vai ter demônios. Abre aí a tua palavra em Apocalipse capítulo 13 e dá uma olhada aí o que está escrito. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 diz assim: vi uma besta, que saía da onde a besta? Do mar, tinha 10 chifres, 7 cabeças, enfim, a besta, que aqui é uma ilustração para falar do próprio Satanás, do próprio capeta, sai do mar, as profundezas do mar. Jesus, quando chega lá para expulsar os demônios do Gadareno, ele manda os porcos para onde? Para o mar. Jesus, quando disse, lá em Marcos capítulo 9, que a gente está estudando no discipulado, ele diz para os pessoal assim: olha, se algum de vocês impedir um dos meus pequeninos de entrar no reino dos céus, é melhor que ele amarrasse uma pedra no seu pescoço e se jogasse no mar, porque quem impede pessoas de chegar no céu é o próprio demônio, não é o crente. Então, melhor amarrar uma pedra na cabeça e lançar no mar. Então, o que o novo céu e a nova terra não vai ter? Não vai ter mais mar. O que João está querendo, o que Deus está querendo mostrar para João? Que a glória da igreja perfeita não vai ter mais demônios. Agora, o que Paulo falou para nós lá em Efésios? Quem achou aí Efésios capítulo 6? Tu não consegue projetar aqui para nós agora, né, Henrique? Consegue? O Henrique vai projetar aqui Efésios capítulo 6, verso 12. Dá uma olhada, é importante você abrir o texto e ler aí na sua Bíblia. Qual que é a nossa verdadeira luta hoje em dia? Está aqui projetado aqui na frente, se você não conseguiu. Efésios capítulo 6, verso 12. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o que João está vendo? Ele está vendo um novo céu e nova terra, que vai ser onde a igreja vai habitar. Aqueles que são e pertencem à igreja vão habitar neste lugar. E neste lugar não vai ter mais mar, não vai ter mais a nossa luta contra os demônios, porque o inferno e as trevas foram completamente derrotados. Imagina, irmãos, morar num lugar que a gente não precisa mais lutar contra as forças demoníacas. É bênção ou não é?
É esse que está preparado. O que mais que vai ter? A cidade santa, Nova Jerusalém. O que significa uma sociedade perfeita, irmãos? Qual que era a cidade perfeita no Antigo Testamento? A cidade de Davi. Por que a cidade de Davi era a cidade perfeita no Antigo Testamento? Porque ela tinha muros, ela tinha proteção. As pessoas que viviam dentro dessa cidade tinham segurança, tinham dignidade, tinham provisão. Por isso que Davi foi o maior rei da história de Israel, porque ele criou essa proteção. Viver em Jerusalém, que era a cidade de Davi, era uma maravilha. E você sabe o que aconteceu depois com Jerusalém? Quando os inimigos sitiaram lá, o que foram as primeiras coisas que eles fizeram na cidade de Jerusalém? Quebraram os muros. Aí Deus fala para Neemias, lembra Neemias? Ele vai lá no tempo do rei Josias e diz: agora volta lá para Jerusalém e restaura os muros, porque cidade, no conceito bíblico, e aqui Apocalipse, né, ele passeia pelo Éden, ele passeia pelo Antigo Testamento, e ele passeia pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus, e vai ligando isso tudo. O que é a cidade santa? É um lugar onde vai ter perfeita segurança. Já imaginou, irmãos, viver num lugar que você não precisa se trancar para proteger a sua propriedade privada? Já imaginou? Viver em 100% de confiança nas pessoas que vivem junto com você? Ah, mas quando que a gente vai conseguir isso aqui, pastor? Quando a gente mudar lá para os Estados Unidos? Quando que a gente vai conseguir segurança plena? Quando que a gente vai conseguir ter uma qualidade de vida? Em qual cidade? Hoje a gente fica nesse frenesi, né? Qual cidade é melhor para habitar? Irmãos, a melhor cidade para habitar é a Nova Jerusalém. E para você habitar nela, você tem que pertencer à igreja do Senhor Jesus. Lá as pessoas têm dignidade. Sabe o que é dignidade? As pessoas têm prazer de viver. Todos são qualificados da mesma forma. É a cidade santa. E o que mais que tem na cidade santa? Paz. Irmãos, eu coloquei só 3 coisas aqui, porque os comentaristas eles dão uma lista de mais de 20 bênçãos, que a gente pode dizer assim, que vão ser derramadas constantemente sobre a vida da igreja na Nova Jerusalém. Segurança, dignidade e paz. Eu botei aqui os básicos, que todo mundo aqui está preocupado o tempo todo. Eu fui para São Paulo, a primeira coisa que eu pensei não foi em que hotel eu ia ficar, nada. A primeira coisa que eu pensei, tem que fazer o seguro do carro. Porque me falaram que São Paulo rouba um carro. Então eu vou fazer o seguro do carro. Agora tu imagina, na cidade santa não vai precisar disso. O que mais que tem na Nova Jerusalém, verso 2, parte B? Perfeitamente construída. Você já parou para pensar? O texto aí diz o quê? A cidade que descia do céu. Você já viu algum prédio sendo construído de cima para baixo? Alguém aí que trabalha na engenharia me explica se existe isso. Você já viu alguma construção, qualquer que seja, a pessoa começar do começo para o fim? Começar do fim para o começo? De cima para baixo? Não, pois é. A cidade santa é construída, ela desce do céu. A construção é diferente. Não é da terra, não é Babel, né, que os homens constroem para chegar no céu. Ela vem pronta do céu. O que isso significa, irmãos? Ela é perfeitamente construída. Será que Jesus já sabia disso quando ele andava na terra? Leia aí João 14, 2, o Henrique vai botar aqui na frente para você ver também. Abre aí a sua Bíblia. Olha, quando Jesus estava andando com seus discípulos, o que ele falou já a respeito desse lugar. O que está escrito lá? Na casa do meu Pai. Onde é que é a casa do Pai? Na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Na casa do meu Pai tem quantos aposentos? Está pronto já, irmãos. Deus não está fazendo não, já está pronto. E o que ele faz? Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar o lugar de vocês. A única coisa que Jesus está fazendo agora é dizendo assim: olha, o pastor Léo vai morar aqui na suíte e tal, o fulano de tal vai morar ali, ó. Ele está preparando, a casa está pronta, porque a casa é perfeita, é a casa de Deus. Voltando para o texto lá, para o nosso
slide. Então ela é perfeitamente construída. E isso não é uma coisa que João está vendo em Apocalipse. Jesus, quando andava... E você sabe que o Apocalipse possivelmente foi uma das últimas cartas a ser escrita. Jesus já tinha morrido fazia anos, praticamente 80 anos. E João está vendo no céu aquilo que Jesus já tinha conversado com seus discípulos quando estava entre eles. Deus já tem preparado algo para vocês. E o que? Ele tem uma exclusividade. Olha a parte C do versículo 2 aí. Não é para qualquer um. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada. Quem é a noiva, irmãos? Abre aí Apocalipse 19, 7 para tu ver quem que é a noiva. A gente vai botar aqui para nós também o texto, porque ele é um homem ágil. Apocalipse 19, 7. Olha aí o que está escrito. Vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro com a sua noiva. Quem é o Cordeiro? O Senhor Jesus Cristo. Quem é a noiva? A igreja. Chegou a hora então que já aprontou. Então o que ele está dizendo? Que esse lugar ele é exclusivo para a noiva de Jesus, para a igreja do Senhor Jesus. Olha que bênção, irmãos. A glória da igreja perfeita. Se você é a igreja de Jesus e pertence a ela, você já está garantido. Já tem um novo céu e nova terra para você viver na igreja perfeita. Mas não acaba aí, tem mais. Olha o versículo 3. Quem que está prometendo isso, irmãos? O que diz o verso 3 aí da sua Bíblia? Não é o anjo que está falando. Não é uma revelação. A voz que vinha do trono. É Deus que está falando para João. Não é alguém transmitindo uma mensagem. É o próprio Deus revelando para ele. É a voz que vem do trono. O que acontece? Verso 3b. Presença plena. O que é o tabernáculo de Deus está com os homens? Porque o texto aí da sua Bíblia diz o quê? Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. O que é a glória da igreja perfeita, irmãos? É a habitação perfeita de Deus em você. Quer mais do que isso, irmãos? Tem mais. A comunhão vai ser perfeita. Por quê? Serão o seu povo. A NVI bota no plural, a revista atualizada bota no singular. E esse será o seu povo. Aqui a NVI bota no coletivo, por quê? Porque eles entendem que este lugar, e o que é mais parecido com o que o João está vendo aqui, é a união perfeita do povo de Deus. Tu já imaginou você não sentir raiva mais do irmão? Não sei qual irmão que está vindo aí na sua cabeça que já sentiu raiva. Vai ser comunhão perfeita. Isso tudo, irmãos, é a glória da igreja perfeita. E outra, olha o versículo 4 aí da sua Bíblia. O que não vai ter mais lá na Nova Jerusalém? A ausência de todo sofrimento. O versículo 4 é extenso, né? Dá para nós fazer uma pregação só em cima dele. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. O que é isso, irmãos? Tudo aquilo que te leva a sofrer. Lágrima aqui não é quando tu chora de alegria, de dor. É quando tu chora de alegria, é quando tu chora de dor, das coisas ruins. Por isso que ele vai enxugar toda lágrima. E ele diz: não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, nem dor. Por quê? Porque o mundo antigo passou. É um lugar, irmãos, de perfeita vida, sem dor, sem angústia. Perfeito. Viu? A gente viu 4 versículos, João dizendo que Deus tem preparado para nós um lugar perfeito para a igreja perfeita. O que a gente aprendeu até agora? Deus está preparando? Não, Deus já preparou o lugar para aqueles que são e pertencem à sua igreja, o novo céu e a nova terra. Essa é a primeira bênção. A igreja vai ser glorificada. Amém, irmãos? Mas o que mais que Deus preparou? Está escrito aí. A glória de uma vida perfeita. Você vai ter uma vida perfeita lá. Por quê? Porque Deus aperfeiçoou você na igreja.
O aperfeiçoamento do ser humano acontece na igreja. E é por isso que a igreja que vai subir. Mas lá você vai ter uma vida perfeita. Olha o verso 5. Lá não tem espaço para dúvida. O que diz o verso 5 aí da tua Bíblia? Não espaço. Aquele que está sentado no trono. De novo João diz, não é o anjo que está me revelando, eu estou vendo diretamente aquele que é o dono da cidade, o dono do céu, o dono, quem está fazendo todas essas coisas é que está falando. Então tu não vai chegar assim, será que é mesmo? Não vai ter espaço. Você vai ser completamente satisfeito naquilo. Por quê? Porque o verso 6 diz o que aí na sua Bíblia? Está consumado. Na NVI diz está feito. O que é estar consumado isso, irmãos? Para Deus já está tudo resolvido. Graças a Deus, irmãos. Sabe por quê? Não depende de você. Não depende de mim. É graça e misericórdia de Deus que preparou isso tudo de graça para nós. Olha que maravilha, irmãos. E para onde que liga esse verso 6 de Apocalipse 21, 6? Lá em Gênesis capítulo 1. Lembra quando Deus está criando todas as coisas? E ele diz, e viu Deus que isso era bom. E depois que ele fez tudo, ele descansou e disse, está feito. E aí eu pergunto, Deus começou e terminou o que ele começou lá no começo? Sim. O mundo é perfeitamente, e o mundo não precisa do ser humano para fazer a rotação e a translação. O sol não precisa de você para dar uma ligadinha nele ali, para ele vir e fazer o que ele tem que fazer, e sem o sol você morreria, ou muito sol você morreria também. Então Deus fez tudo perfeito, consumou, e o novo céu e a nova terra, está feito, está consumado, é graça de Deus. Deus já fez isso tudo. Amém, irmãos? Parte B do versículo. O que ele diz? Quando ele faz essa referência, o que ele está falando, irmãos? Eu sou a perfeita palavra. O que é o alfa e o ômega? É a primeira letra do alfabeto grego do hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. Ou seja, Deus está dizendo, quem fez isso tudo é a própria palavra que criou todas as coisas. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu não preciso de conselho de homens. A vida que Deus tem preparada para você é perfeita. Quando? Lá no céu. Aqui na terra, irmãos, tem que passar no cabeleireiro, tem que fazer a maquiagem. Não dá para vir de qualquer... Se tu vier para a igreja de qualquer jeito, vai ser um filme de terror. Mas não vai mais precisar disso, porque o novo céu, a nossa vida vai ser perfeita lá. A garantia do Todo-Poderoso, né? Apocalipse 1:8, joga para nós aqui, Henrique, por favor. Olha o que está escrito em Apocalipse 1:8. A mesma palavra, eu sou o alfa e o ômega, o Senhor. Diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que está vindo. O Todo-Poderoso está dizendo isso. Não é o que tem poder, não é o que de repente pode, é quem tem todo o poder que está falando essas coisas. Então o que ele está dizendo? Volta lá para nós. Que ele é a garantia de que está consumado, porque é o próprio Deus que fez. Deus não fez isso aqui, porque senão ia ser perfeito, né, irmãos? Isso aí foi nós mesmos. Não é a culpa do Henrique, é nosso materialzinho aqui, ó. Já está quase indo embora, mas Deus proverá. Eu sou o princípio e o fim. E olha só o que ele diz ali, irmãos. A parte C do versículo 6. Olha aí na sua Bíblia. Darei de beber gratuitamente da fonte da vida. O que significa isso aqui, irmãos? É uma vida perfeitamente saciada. Hoje você não tem uma vida perfeitamente saciada. Hoje ainda você precisa trabalhar, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa ainda lutar para ser o que você é. Inclusive você tem que lutar para continuar sendo da igreja, pertencendo à igreja. Você tem que lutar. Lá no céu não, irmãos, você vai ter uma vida tão perfeita que você vai ser perfeitamente saciado pela presença de Deus. Não é um copo d'água, é a fonte da água da vida.
E o que mais que diz o texto, verso 7? O vencedor. Qual que é a referência do vencedor aí do verso 7? As 7 igrejas do capítulo 2 e 3. Quando você vê lá, quando o João está escrevendo as igrejas, toda vez que ele termina do que tem que falar para a igreja, ele diz: e ao vencedor darei, e ao vencedor darei, e ao vencedor darei. Quem que vence? A igreja. Quem que vence? Aqueles que têm uma vida perfeitamente, eternamente perfeita. Irmãos, quem que vai vencer? Quem é o vencedor do versículo 7 aí? A igreja, você que faz parte da igreja, que tem uma vida perfeita, porque é Deus assim que o disse, e é Ele que está fazendo. Eu serei o seu Deus, e Ele será o meu filho. Quem que é o único filho de Deus? Quem que é o único filho de Deus, irmãos? Jesus. E você vai estar perfeitamente em Cristo, e vai ser perfeitamente visto por Deus. Uma vida perfeita, que o Todo-Poderoso disse que assim o será, e Ele que vai fazer você vencer. A referência, a perseverança da capítulo 2 e 3. Amém, irmãos? Deu para entender então mais ou menos isso aqui? Que isso tudo que a gente falou não é algo que a gente está criando ou tentando convencer vocês. Existe uma vida perfeita preparada para quem? Para aqueles que são e pertencem à igreja do Senhor Jesus. Está consumado, está feito, já é na presença de Deus essa realidade. Mas quando que nós vamos chegar lá? Quando chegar no novo céu e na nova terra. Já estamos no novo céu e na nova terra? Não, ainda estamos nessa terra e nesse céu. Mas Jesus vai voltar, e isso tudo aqui vai acontecer. Isso tudo já está pronto, irmãos. É graça de Deus, Ele já preparou. Você só precisa crer e permanecer. Amém? Mas nem tudo é flores. Por quê? Porque tem o verso 8 aí na sua Bíblia. Abre aí, olha aí. Tem um mas. João vai vendo coisas maravilhosas, a igreja perfeita, pessoas perfeitas no céu, tudo plano consumado de Deus, já está pronto, é o próprio Deus Todo-Poderoso que faz isso. Mais, e eu gostaria que não tivesse assim mais, porque eu queria terminar aqui na bênção só. Mas eu não posso fazer isso, porque esse bloco do texto encerra no versículo 8. E eu não posso deixar de falar para você a notícia também que tem no versículo 8. Olha o verso 8 aí da sua Bíblia, diz o quê? Mas existe uma condenação. Para quem? Para aqueles que não são e não pertencem à igreja. E qual que é essa condenação? Vamos começar da última sentença do versículo aí. Olha a última palavra do versículo 8. O que está escrito aí na sua Bíblia? Esta é a segunda morte. Qual que é a primeira morte? A física. Ou seja, você vai morrer aqui, isso é fato. Eu não estou dizendo que vai ser agora, amanhã ou depois, mas a única certeza que você tem é que você vai morrer. Essa é a primeira morte. E qual é a segunda morte? Quando você chegar na presença de Deus, Deus vai decretar a sentença para a sua vida. Você é e pertence à igreja de Jesus, foi lavado pelo sangue de Jesus, ok, entre para a vida eterna. Ah, você não é da igreja, você não pertence à igreja, você não foi lavado pelo sangue de Jesus, então para ti está aguardado uma condenação eterna. Essa é a segunda morte. Olha lá o que diz. O verso 8 lista aí quantos pecados, irmãos? 7. E a gente sabe que Apocalipse tem que ser levado em consideração numerologia. O 7 aqui é proposital. Não é porque só existe 7 pecados capitais. Propósito é um dos melhores filmes, né, que já fizeram por aí, o 7-7 lá, né? Para quem gosta desse tipo de filme, né? Mas não é só isso. O que o Deus está mostrando, o que a voz que vem do trono está falando é que nem tudo é flores. Vão ter as pessoas que vão receber também, naquele dia, quando a Nova Jerusalém está toda pronta lá, e a igreja está indo toda para lá, todo mundo já está lá, mas vão ter pessoas que vão olhar a igreja sendo glorificada, com uma vida perfeita, e vão receber a notícia da boca de Deus.
Afastam-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Isso é a condenação eterna, isso é a morte eterna. Os 7 pecados listados são referência ao perfeito Deus. O que é 7 na Bíblia, irmãos? Porque é perfeitamente Deus que está fazendo isso. Assim como Deus é perfeito em glorificar a sua igreja, Deus também é perfeito em condenar aqueles rebeldes. Porque qual que é o primeiro pecado que diz aí no versículo 8? Os covardes e incrédulos. Quem que são esses aí? Covardes e incrédulos, traidores, apóstatas. Você vê em Apocalipse um monte de gente que diz que era de Jesus, mas agora está atacando a igreja de Jesus. Tem um monte de gente que diz que já conheceu a Cristo, mas que hoje blasfema contra o Senhor Jesus. Um monte de gente que foi traidora, e não é traidor nosso, é traidor do próprio Deus. Esses, a Bíblia diz que são apóstatas. O que tem a ver com isso? Pecado. Para aqueles que vão ser condenados, são aqueles que abandonaram a Cristo. São os incrédulos. Mas tem outro. A NVI diz aí, depravados, né? Mas eu gosto da revista atualizada que fala abomináveis. E bota os abomináveis junto com quem? Os assassinos. Conhece as pessoas que são cruéis? A gente chama de crime hediondo. O que é um crime hediondo? É um atentado contra a vida com requintes de crueldade. O que o cara fez? Ele matou a criança? Não, antes de matar, ele estuprou a criança, ele cortou os dedos fora da criança, requintes de ele cometeu um crime hediondo. Esse pessoal está na lista daqueles que vão ser condenados. Atentaram contra Deus. Cruéis, né? Dentro da lista também tem um aí que está sozinho dentro do bloco, porque os dois ali estão dentro do mesmo bloco. Os outros dois aqui também estão, são os abomináveis, mas tem os imorais sexuais, que são os depravados e obscenos. As pessoas que não têm mais moralidade mínima na área sexual. A pessoa que já está escrachada, mas é só o escrachado aquele que comete adultério? Não, o texto aí dá referência à obscenidade. O que é um gesto obsceno, irmãos? É quando o peito aparece demais, é quando a perna aparece demais, é quando as partes íntimas são retratadas para chamar a atenção do outro. Será que nós vivemos num mundo em que as pessoas estão sendo obscenas? Será que existe gente que diz que é igreja e pertence à igreja e ainda se baseia numa obscenidade para atrair pessoas? Pois é, cuidado. Não estou dizendo que aqui estão algumas pessoas obscenas, mas cuidado, a palavra diz que aqueles que cometem imoralidade sexual são os depravados e obscenos. São aqueles que usam do corpo humano para chamar a atenção, seja do sexo oposto ou do próprio sexo. Isso é obscenidade. São gestos obscenos. A gente só acha que gestos obscenos é gesticular, falar. Não, irmãos. Como que você cuida do seu corpo? Como que você cuida do seu corpo? Por isso que o ato sexual só é permitido dentro do casamento, na Bíblia. Por quê? É um lugar de intimidade. Um lugar secreto. Onde Deus protege o casal. Os obscenos. E por fim ele diz o quê? Feiticeiros e idólatras. Eu gosto da palavra feiticeiro, porque sabe qual é a raiz dessa palavra? No texto que está sendo escrito e a origem dela? Rebeldia. A gente acha que feiticeiro é o bruxo lá que faz voodoo, né? Aquele do pica-pau lá que faz bonequinho para ficar espetando. Aquele voodoo é bajacu, né? Lembra do pica-pau? O pessoal acha que feiticeiro é aquele cara que fica fazendo bruxaria. Não. Rebeldia tem a ver com feitiçaria na Bíblia. Aquele que é rebelde, aquele que não se sujeita, aquele que tem as suas próprias regras, aquele que não ouve ninguém, aquele que acha que é Deus sobre si mesmo, feiticeiro. E esse está dentro do bloco da idolatria. A palavra de Deus diz que ele abomina a idolatria. O que é idolatria? É você adorar alguma coisa, ainda que seja você mesmo ou seus filhos, mais do que a Deus. A esses,
existe uma condenação. O lugar deles, olha aí o que diz o verso 8. Ah, pastor, tu está dizendo que as pessoas vão para o inferno? Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia está dizendo, leia na sua Bíblia. O que o texto diz aí? O lugar deles será o lago de fogo, que arde como enxofre. Será que é um lugar bom ou não? Irmãos, tem um monte de gente que não acredita no inferno. Eu não tenho problema nenhum de quem não acredita no inferno. Porque ele vai ter a eternidade inteira para descobrir que ele é real. Eu não preciso convencer ninguém que existe o inferno. O meu papel é convencer as pessoas da Nova Jerusalém. Deus já tem um novo céu, uma nova terra para a igreja que é você. Ele já preparou. Não precisa ter medo, irmãos. Mas aquela lista das pessoas ali que são 7, porque é Deus que está dizendo quem são e quem não são, esses aí vão ser condenados eternamente. Quando que isso vai acontecer, irmãos? Quando a igreja subir para ter um encontro com o Senhor Jesus. Então o que Deus tem preparado para aqueles que são e pertencem à igreja? Novo céu e nova terra, uma igreja perfeita, uma vida perfeita. Mas existe uma condenação perfeita também. E é perfeitamente planejada, porque é o próprio Senhor que está dizendo. A graça é que Hebreus 3, 7 e 8 diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que ele diz isso? Porque ainda dá tempo, irmãos, de você não ir para o inferno. Ainda dá tempo de você ser lavado e remido pelo sangue de Jesus e se tornar a igreja de Jesus e pertencer a ela. Porque os projetos de Deus já são maravilhosos. É a glória da igreja, a glória da sua vida. Mas existe aqueles que vão ser condenados eternamente quando chegar na presença de Deus. E a minha real oração é que você e eu possamos subir ao céu para estar na ceia do Cordeiro, para habitar a Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Existe uma condenação para aqueles que não são e nem pertencem à igreja de Jesus, o lago de fogo. Você é e pertence à igreja de Jesus? Então o que está preparado para você? Vamos ler junto? A parte amarela ali? Uma vida amém, irmãos? Uma vida perfeita, em um lugar perfeito, com a igreja perfeita, está só aguardando a sua chegada. Do contrário, a terrível condenação também está esperando a sua chegada. Irmãos, só existe 2 caminhos. Lembra quando o Senhor Jesus está falando? Existem apenas 2 caminhos. O caminho da eternidade e o caminho da condenação. Nós vimos que Hebreus diz: hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Eu quero encerrar essa série de mensagens falando da glória da igreja perfeita. Se você é e pertence, já tem um novo céu e uma nova terra preparada para você, e glórias a Deus por isso. E eu tenho certeza que nós vamos estar lá. Mas também, se você ainda está naquela lista dos depravados, dos feiticeiros, dos hediondos, que você entregue a sua vida para Cristo e seja lavado pelo seu sangue, para que você, quando chegar naquele dia, não seja condenado, mas vá para a vida eterna em nome de Jesus. Ainda dá tempo, irmãos. A única coisa que eu posso falar é te dar essa notícia, mais nada. Eu não posso arrumar um lugarzinho no céu para ti. Isso aí a reforma protestante já resolveu. Lutero, inclusive, a principal revolta de Lutero eram as indulgências que a igreja comprava. Gente querendo comprar um lugarzinho no céu. Irmãos, eu não consigo comprar um lugarzinho para ti lá, porque só o sangue de Jesus é o valor para comprar um lugar para as pessoas no céu. Não é igreja, não é pastor, não é oração, não, eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso dizer é te dar essa notícia. A boa notícia é que já tem uma igreja que vai subir para a glória eterna. E se você é a igreja hoje e pertence à igreja hoje, você já está garantido na Nova Jerusalém. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas escrituras, obrigado porque tu é perfeito, Senhor.
E o Senhor tem uma vida perfeita para nós. Obrigado que o Senhor já preparou, já está tudo pronto. Nós não precisamos fazer nada mais e nada menos do que nos render a Jesus Cristo. Tudo, Senhor, a palavra de Deus é escrita com essa mensagem. Jesus Cristo já resolveu todo o nosso problema. Nós só precisamos nos entregar a Ele. Nós queremos, Pai, esperar a Tua volta. Nós sabemos que um dia o Senhor virá. E aqui, Senhor, a gente está lendo Apocalipse 21. É o encerramento das Escrituras. É quando João está vendo, Senhor, a glória da igreja perfeita na Nova Jerusalém. E o Senhor viu, Senhor, que é a Tua igreja que vai habitar lá. É a igreja que vai ter um encontro com o Cordeiro. Mas a igreja, Senhor, é composta por pessoas. Então essas pessoas também vão ser perfeitas. Assim como Deus é perfeito, assim como o Senhor tem todo o poder, nós habitaremos perfeitamente na Tua presença. Obrigado, Senhor. Isso é graça, Senhor. E por isso que hoje nós temos tanto prazer em ser e pertencer à Sua igreja, Pai. Porque nós sabemos que a glória nos espera, porque o Senhor já preparou tudo, Pai. Glórias a Ti, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Mas, Senhor, eu quero orar, Senhor, por aqueles que ainda, Senhor, insistem no pecado, por aqueles que ainda insistem em ser o Senhor das suas vidas, por aqueles que ainda insistem de não render as suas vidas a Jesus. Que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor convença de todo o pecado, para que haja conversão e que essas pessoas entreguem a sua vida a Ti, Jesus, para serem lavadas, para serem acolhidas na Tua igreja, para serem pertencer à Tua igreja. Deus, faz a Tua obra de salvação nessa noite, Deus. Revela-te, Espírito Santo, como aquele que convence. Ó Deus, faz Tua obra, Senhor. Não deixa que ninguém saia daqui, Senhor, sem a certeza da sua salvação. Em nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigado. Mais uma vez, Deus, muito obrigado pelo privilégio de sermos a Tua igreja. Nós Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.